avivamento, exatamente do tipo antigo que costumávamos ter muitos anos atrás, e estamos tão gratos por isto. E aprecio este cântico extra, todos os cânticos, e estes especiais. Percorri a última milha da estrada, descanso no fim do dia. Isso é onde, talvez, apenas sentado aqui, quando o estavam cantando, olhando para fora e contemplando o pôr do sol. Os pássaros, todos cantando baixo e suavemente. Tudo está quase terminado agora, e eles se recolheram para descansar, para amanhã de manhã se levantarem para um novo dia. E assim é com a vida. Os dias de trabalho logo passam e nós nos reclinamos em nosso leito. Gostaria de falar com ele naquele dia, somente falar com ele. Tomar minhas vestimentas e entrar na recâmara. Sabendo isto, como Paulo disse no passado, conheço-o no poder de sua ressurreição. Que quando ele chamar para saírem de entre os mortos, eu serei chamado para sair com eles, conhecendo-o no poder de sua ressurreição. Não o conhecendo por palavra ou por obra, mas conhecendo-o no poder e sua ressurreição. Essa é uma de nossas grandes esperanças esta noite, e a única esperança que temos é naquela grande ressurreição de nosso Senhor Jesus. E nossa ressurreição preliminar que temos agora da morte para a vida, ao termos vida eterna através de Jesus Cristo, esperando e gloriosa espera de toda a natureza, até aquele dia quando ele virá a segunda vez do céu, a quem Deus enviará em tempo oportuno. E então estes corpos mortais, nos quais agora gememos, se revestirão de imortalidade. E seremos transformados e feitos conforme o seu corpo glorioso, porque assim como é o veremos. Então pecado e tristeza, pecado e morte deste mundo tenebroso cessarão, neste glorioso reinado com Jesus de 1000 anos de paz. Os pássaros estão esperando por isso. As árvores estão esperando por isso. A natureza toda está se curvando e chorando, esperando por aquele tempo, gemendo para ser revestida. Minha garotinha faz pouco fez-me uma pergunta. Ela disse: papai, como era a aparência desta terra quando Deus a completou? Eu disse: ela era bonita, querida. Ela era bonita. E eu disse: algum dia ela será daquele jeito novamente, quando a maldição for tirada, e então ela será como era no princípio, um grande paraíso de Deus. Agora, direto ao trabalho. Estava pensando agora, a primeira noite, esta é a terceira noite de nosso pequeno reavivamento, e não temos tido uma campanha de cura. Isto é somente para relaxar, apenas para expressar nossos sentimentos e ensinar o Evangelho à maneira antiga. O mesmo Evangelho que ensinei aqui muitos anos atrás, não tem mudado nem um pouquinho. Isso mesmo, exatamente o mesmo Evangelho, nem um pouquinho de renovação ou polimento, exatamente o mesmo Evangelho. Nos cultos de fora, sendo interdenominacionais, considerando que são realizados em auditórios e pessoas de muitas denominações se reunindo, você como que se abstém de doutrina, de tudo, com exceção de cura divina e, lógico, a aceitação do Senhor Jesus. Mas quando você está em casa, como a Igreja Natal aqui, você simplesmente sente vontade de soltar seu colarinho e pregar o que você pensa ser certo. E é assim mesmo. E muitas vezes aqui nós temos pessoas que discordam. Não podemos esperar que todos concordem conosco em nossas doutrinas de igreja e coisas que temos, mas pode ser que acontecesse o mesmo conosco, enquanto o seu pastor estivesse pregando, mas ele ainda assim seria meu irmão. Não trate isto com desrespeito, e cada um entende as coisas de um jeito diferente. E nesta semana, tendo em vista que tive de cancelar uma semana no Canadá por causa de uma tempestade de neve, ora, isto me dá o privilégio de conseguir vir até aqui ao tabernáculo para umas noites de reavivamento, o que eu prometi quando parti. E eu anunciei que não seria um culto de cura, apenas para pregar o Evangelho. E sobre isto, verificando, pensei que talvez pudéssemos dedicar algumas noites às 7 áreas da igreja, porque eu verdadeiramente creio que estamos vivendo na última era da igreja, o último dia, logo antes da vinda do Senhor Jesus. Eu sempre procuro examinar-me cuidadosamente. A pequena igreja é aqui, em qualquer lugar onde tenho pregado, porque o bom Senhor do céu me tem dado um pequenino ministério também, do lado sobrenatural,
como vocês entendem. E as pessoas se agarram à sua palavra. E assim, eu tenho que ser muito cuidadoso quanto às afirmações que faço. Porque se o Espírito Santo tem concedido este poder de visão e discernimento, o que é inquestionável, e eles o ouvem falar, eles sentem que você tem alguma compreensão daquilo que você está falando, ou Deus nunca abençoaria um erro e o divulgaria desse jeito. Está vendo? De modo que você tem de ser muito cuidadoso e examiná-lo à luz da palavra o tempo todo. E nisto, se cometo um erro, rogo que Deus me perdoe, porque não é minha intenção. E a qualquer tempo, ao ensinar, especialmente nestes temas profundos nos quais estamos agora, e a noite passada em A Marca da Besta, e temas assim, e hoje à noite, o selo de Deus, a marca de Deus, e assim por diante, sinto que talvez haja muitos que poderiam discordar um pouco com isto, com o que eu ensino a respeito disso. Mas procuro fazer isto simplesmente como não direcionando-o a nenhuma igreja, nenhuma denominação ou nenhuma pessoa, de jeito nenhum. Deus sabe disso. Apenas na luz em que eu vejo, é assim que eu digo. E não há nenhuma igreja que mencione o nome do Senhor Jesus que eu não ame. Não há nenhuma pessoa que pudesse mencionar seu nome ou ter respeito por ele que eu não fosse até a morte para fazer algo por ela. Isso mesmo. Sem importar a marca de religião que eles estão trazendo, quer seja metodista, batista, católico, o que quer que seja, isto não teria nenhuma importância para mim. Isso mesmo, contanto que eles tenham respeito por meu Senhor. Mas agora existe uma planta de construção. E agora toda a igreja ensina, talvez, o que a teologia daquela igreja seja, crendo que está baseada em uma planta. Bem, agora, muitas vezes, vendo aquelas coisas, que isso não é exatamente da maneira como eu leio a planta, então eu tenho direito, em minha própria igreja, de expor o que penso ser certo. Aqui, algum tempo atrás, um construtor... Eu estava em Milltown, na Igreja Batista de Milltown, onde tivemos um reavivamento. E o irmão Wright, e todos vocês, eu suponho, se lembram de Marian Lee. E ele estava muito perturbado a respeito de algo que eu ensinei do batismo em água. Bem, ele foi para casa e ele estava perturbado acerca disto. E ele era um construtor. Aquela noite ele teve um sonho. O Senhor mostrou-lhe que ele estava edificando uma casa e ele devia instalar uma janela saliente nela. E assim, ao invés de instalar uma janela saliente nela, ele simplesmente colocou uma varanda, disse, isso estará bem. Assim, quando o dono da casa chegou, disse, derrube-a até os alicerces comece de novo. Assim foi-lhe ensinado algo diferente do que a Bíblia ensina, de modo que ele disse, é melhor que eu derrube a fundação e a edifique de novo. Eu fui para casa com ele aquela noite e fiquei a noite toda em sua casa. Assim, então, Isso é verdade, tem que ser derrubado. E ensinando estes temas, eu não sou mestre. Mas o que sei disto, gosto de explicá-lo a outros e ter companheirismo ao redor da palavra, enquanto o Espírito Santo o torna real ao nosso coração. E assim, nós... simplesmente usufruímos muito fazendo isso. E como que somente dando um pouco de descanso ao nosso querido pastor aqui, o irmão Neville, se houver visitantes dentro de nossas portas, este homem aqui é nosso pastor, o irmão Neville, um homem de Deus, um verdadeiro servo do Senhor Jesus Cristo. Não digo isto porque ele está presente aqui, digo isto às suas costas ou em qualquer lugar. Ele tem sido assim desde que o conheci. Ele era estritamente metodista e eu era estritamente batista, mas éramos irmãos unidos e, assim, ambos saímos para ser santos roladores. Muito bem, não é mesmo, irmão? Amém. Assim, nos encontramos em comum acordo. Bem, nós estamos usufruindo bastante desse modo, apenas tendo comunhão uns com os outros, enquanto o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de toda injustiça. Assim, estamos usufruindo bastante e certamente apreciamos os visitantes dentro de nossas portas esta noite aqui. Nosso pequeno reavivamento, suponho que vocês se perguntam por que isto não foi anunciado. Bem, isto foi somente um tempinho de jubileu para a nossa igreja aqui, e talvez esta tenha sido a razão por que nós, não sei de que modo o Espírito Santo irá guiar, mas talvez uma noite antes que encerremos aqui, possamos ter um culto de cura.
se o Senhor quiser, e assim confio que Ele o concederá. Tenho que retornar ao Canadá agora para prosseguir nos reavivamentos, e como todos sabem, temos um itinerário bastante carregado, preenchido até a data prevista para irmos ao exterior. E os preparativos já estão feitos para começar em Durban, Sul, em Joanesburgo, África do Sul, em setembro, por volta do dia 3. E de lá vamos para Durban, e para a Índia, e para a Palestina, e Luxemburgo, e Frankfurt, e Transjordânia, e todos os arredores.